No episódio passado eu fiz o painel e as mesinhas de cabeceira da minha suíte. Agora eu pretendo finalizar. Vou colocar esses ripados que tem dos dois lados, que é um sonho antigo da minha esposa. O problema é que tem painel dos dois lados. Eu ainda tenho que colocar os espelhos, colocar a iluminação da mesinha de maquiagem dela, a cortina e finalizar a suíte. Eu acabei optando por comprar painéis prontos. São bem levinhos, dá para carregar de bolo. E antes que me pergunte, eu pensei se eu ia fazer de pinos ou então cortar MDF e fazer as ripinhas. O problema é que tem 3 centímetros e iam ser uns 300 cortes. E ainda ia ficar mais caro do que usando painel. Bom, chega de brincadeira e vamos começar a trabalhar. Eu começo por essa quina aí, que é a mais complicada porque não tem um ângulo exato. Então eu tenho que sempre pensar nas peças maiores para aproveitar as sobras, já que está na conta, não sobrou nenhum painel. Então eu tenho que usar a cabeça na hora de ir cortando e aproveitar para evitar de eu fazer uma besteira, cortar um painel desse que tem 2,80 metros, salvo engano, e ir cortando e colando sempre seguindo um planejamento muito preciso. Até um programa de otimização de cortes eu utilizei para evitar de cortar alguma coisa errada. Mesmo assim eu tive dor de cabeça. Vai começar o meu primeiro problema, que é encaixar nessa quina aqui. Ela faz um ângulo de 135 graus. E essas peças são projetadas para se encaixar de forma reta. Ela tem esse dentezinho aqui, ó, que encaixa reto. E aqui obviamente não encaixa. Então aqui eu tenho 4 formas de encaixar. Posso encaixar topo com bunda. Posso tentar fazer um topo com topo. Eu posso tentar um bunda com bunda ou um bunda com topo. A bronca está nessa abazinha aqui. Eu acho que vou ter que tirar essa aba para encaixar com o topo. Aqui. Eu escolho a primeira opção. Eu vou tentar tirar a aba e vai ter que ser um corte muito preciso. Como ela é um plástico, ele corta fácil. Então eu tiro a abazinha e vou tentar colocar o topo aí nessa parte dessa peça. Aparentemente o acabamento vai ficar uma porcaria, mas só depois que eu colar é que eu vou ter certeza se elas vão encaixar. Então eu tenho que me preocupar em colocar muita cola, pelo menos nessas primeiras peças, para ela ter uma plasticidade, ou seja, eu poder jogar a peça para um lado e para o outro e ela fixar na parede enquanto eu estou tentando ajustar o ângulo. Então basicamente eu encosto uma peça na parede, venho com a outra e tem que ser rápido antes dela secar. E logo eu descubro que estou usando muita cola, a cola começa a acabar e eu não precisava de tanto. Mas tudo bem, nessas peças aí foi um mal necessário. Depois que elas estão fixas na parede, que eu consigo regular isso, eu vou checar o prumo com nível laser para ficar o mais paralelo possível com os móveis que estão ali do lado. Claro que as coisas só são bonitinhas no projeto, né? Na hora da execução eu não tinha nem começado direito e já apareceu um grande problema. Mal comecei e já tive problema. Eu consegui fazer a junção certinha aqui dos cantos. Só que quando você junta, ele fica desalinhado. O laser aqui está batendo no canto e aqui está dando diferença. Quando eu colocar essas placas, eu vou tentar jogar elas lentamente para o lado para ver se eu consigo deixar reto para quando for receber o espelho. Que eu preciso que isso aqui seja paralelo a isso aqui. Ah, Jesus. Eu tenho 3 placas para colar até chegar no limite do espelho. Como deu 1 centímetro de diferença, eu vou jogando 3 milímetros em cada uma. A última peça aí perto da porta encaixa feito uma luva. Eu parecia uma criança todo feliz vendo a primeira parte do painel toda pronta. No lado da minha cama todas as peças têm mais ou menos a mesma altura. Então eu calculei as sobras para fazer esse painel da TV que não vai ser inteira. Vai ter só 2 ou 3 peças de cada lado inteiro e a parte atrás da TV vai ficar com espaço. A dica é começar pelo que é certo, ou seja, quais são as peças maiores que não tem como escapar. Então eu começo com ela, pego todas as sobras que eu tinha e vou tentar regular e cortar as sobras para ficar um pedaço em cima
e outro embaixo da tomada. Agora eu consigo colocar as peças embaixo, em cima, e ficou o espacinho para um espelho de cada lado. No lado da cama eu só usei cola na primeira peça, para segurar e balizar o alinhamento de todas as outras. Todas as peças que ficavam na frente do ar-condicionado eu pluguei com um ganchinho especial que o fornecedor me enviou. Ele segura a peça por trás, atrás daquela lingueta que eu recortei. Então eu fui colocando as peças uma por uma, e a última é que ia pegar o ar-condicionado de lado, que ia fazer um C. Então o segredo aí foi colocar as peças embaixo, deixar o C na espera, colocar todos os toquinhos em cima do ar-condicionado para depois vir com o C amarrando todo mundo junto. Nessas duas partes laterais aparentemente são na mesma altura, mas não são, tem uma diferença aí de meio centímetro. Então eu fui cortando e colocando cada peça de um lado para evitar de eu confundir. E eu resolvi colar mesmo. Já que aí não passa nenhuma tubulação do ar-condicionado, é tranquilo colar, não vai ter quebra-quebra. Eu tinha um perfeccionismo besta que eu queria que a ripa acabasse junto com o guarda-roupa, então eu calculei para ficar certinho. Olha como ficou bonito. É mentira. Pense que eu fiquei feliz com essa coincidência da ripa acabar certinho. Agora vamos preparar a iluminação da bancada de maquiagem da esposa. Eu comprei esses perfis para LED que eles colam com fita adesiva. São perfis externos, não são de embutir. Então simplesmente coloquei fita e colei um do lado ali da janela e outro do lado da ripa. Minha sorte é que a minha máquina corta madeira, corta plástico e corta alumínio também. Agora é só colocar o vidro que vai ficar nesse espaço aí. Só que às vezes que eu inventei de trabalhar com vidro na vida, ou eu me cortei ou quebrou. Então eu resolvi fazer feito vocês. Eu vou ficar olhando os outros trabalharem. Vocês têm razão, é bem divertido. Então eu chamei uma galera que é especialista nisso e os caras botaram os espelhos para mim. Eu juro, depois de ver esses caras trabalhando foi que eu percebi que eu nunca vou me mexer com vidro na vida. É um risco, uma fragilidade, um preciosismo e um maquinário que eu nem imaginava. Os caras vão, voltam, mede, lixa, desbasta um pouquinho, é muito delicado o trabalho. Principalmente porque já tinha umas tomadas no quarto que eu não mexi e ele tinha que fazer o furo certinho para as tomadas ficarem na posição. Só uma curiosidade em relação ao projeto. Essa tomada que ele está instalando aí ia ficar embaixo da janela, mas como passa uma contraverga, não dava para passar a tubulação. Então ficou de lado mesmo e bateu no espelho. Agora eu vou instalar a TV e a soundbar, que vai ficar embaixo. Eu deixei já uma tubulação pronta aí para passar o cabo HDMI e o cabo de força. E eu usei um parafuso um pouco mais comprido para vencer os 3 centímetros aí do ripado, já que ele vai fixar na alvenaria, obviamente, né? Eu pensei que eu ia ter mais problemas, mas foi tranquilo. Coloquei o suporte aí de tal forma que ele pegasse em cima da ripa e facilitasse. Até agora, tudo tranquilo. Hora de colocar a cortina. Tem um espaço no gesso aí já para colocar a cortina, né? O nome disso é cortineiro. Então eu ia comprar uma cortina do tamanho certo, sob encomenda. Só que os preços eram exorbitantes. Então eu tive que dar meu jeito. Comprei uma cortina pronta numa loja de material de construção, que ela passa um pouco do tamanho ali do espaço. O que eu fiz? Medi lá quanto eu tinha, vou colocar um número aleatório aqui, 1,50 m, e depois medi essa cortina toda montada, de 1,60 m. Então eu sabia que internamente, independente do tamanho da peça, eu ia ter que tirar 10 centímetros de cada uma. Tem uma barra embaixo, tem o tecido e tem a barra central. Toda a engrenagem de fora se mantém. Então, para fazer essa substituição, eu começo desmontando toda a cortina. Tiro o adesivo aí da capa, levo lá para a mesa de jantar, desmonto tudo e me preparo para cortar. Eu começo cortando a barra central, que é de alumínio e é a mais volumosa. Na verdade, resolvendo isso, você já resolve grande parte do problema. E depois de cortado, imediatamente eu já posso voltar a montar, colando de volta no adesivo que tinha ficado lá da cortina, do tecido mesmo. No final ela já me aponta quanto falta. Então eu resolvi usar meus dotes de costureiro, fiz um cortezinho ali
medi quanto foi o espaço que sobrou e saí tirando essa mesma quantidade ao longo de toda a lateral da cortina. Agora é só passar o estilete, a régua, a faca, o que você quiser para eliminar isso aí, sempre pensando no acabamento. Isso parece uma lona, então não foi tão difícil quanto eu pensava. Fora que esse lado que eu cortei já foi proposital, porque é o que vai ficar voltado para a quina da janela. Então não vai aparecer, se ficar rebarba, não aparece para quem está dentro do quarto. E para minha surpresa, essa peça de baixo é de plástico. Então foi mais fácil ainda de cortar. O acabamento é constante. Só voltar as engrenagens e vamos instalar. Inclusive essa engrenagem tem uma molinha, que ela te dá uma folga, ou seja, se você deixar muito apertado, você não consegue encaixar nos suportes que ficam no teto. Se você deixar folgado, corre o risco da cortina cair com tudo. Então o segredo é colocar o suporte de um lado, colocar a cortina, ver onde vai ficar o suporte do outro, marcar, pense que foi trabalhar local apertado, depois instalar o segundo suporte e finalmente voltar com a cortina. Agora ela já está fechando e está segura lá no gesso. Adulto fica feliz com as coisas bestas, né? A segunda cortina devia ter uns 90 centímetros, eu baixei ela para 50 e pouco. E pronto, já não preciso mais me preocupar em me mudar com o sol na cara. Agora vai começar a parte que estava mais me incomodando mentalmente, que é de fazer essa instalação de LED. No mundo ideal eu faria esse furo antes de instalar na parede. O problema é que não tinha como eu saber aonde ia ficar essa barra. Então fazer esse corte inclinado aí foi mais difícil do que eu pensava. Logo eu percebi que o cabo não passava por mais que eu tentasse. Inclusive acertei a parede aí e saiu massa. Eu sei, vai desamolar a broca, mas era o custo de instalar isso aí. No final não teve jeito. Eu tive que desparafusar esse gaveteirozinho aí de baixo. E o pior é que eu coloquei uma barra ali embaixo do gaveteiro, que ela está segurando a placa, essa placa branca aí. Então, para tirar isso aí foi uma novela. Na edição parece rápido, mas na prática não foi não. Então, depois de conseguir fazer o furo, consegui passar o cabo tranquilamente e voltei e reinstalei tudo. Pense numa trabalheira só para passar um cabo. Então a ideia é que esse cabo vai conectar as duas barras de LED que vão levar até uma fonte que eu vou colocar embaixo da mesa. Faço o segundo furo, mesma coisa, mesmo problema. Tentei até desparafusar o gaveteiro de novo, só que esse aí não saiu nem por reza braba. Então não teve jeito. Passei aí meia hora tentando, não teve jeito. Tive que forçar por cima, forçar de frente, até que eu consegui passar o cabo. E como as coisas sempre dão errado, o cabo de força mesmo eu não consegui passar por esse buraco. Tive que passar um cabo mais fino, amarrar um cabo de força mesmo, que tinha uma proteção um pouco maior, e depois usar o primeiro cabo para passar o segundo. A bronca é que a fita isolante que une esses dois cabos não estava passando pelo furo. Então eu tirei a fita isolante, tentei passar o cabo, mas toda vez que eu puxava, ela desamarrava e os cabos se soltavam. No final eu consegui, mas estava sem a fita isolante. Agora a gente vai para a parte legal, que é fazer a elétrica. Deixa eu só dar um aviso para vocês se você tentar fazer alguma coisa em casa. A energia que chega aí não é 220, tá? É 12 volts, corrente contínua, ou seja, não dá choque. Não tentem fazer isso levando 220 direto por dentro do móvel. Então essa fita de LED ela já é com dupla face, só colar ela na canaleta, ou seja, a fita de LED tem uma dupla face que cola na canaleta, que tem outra dupla face que cola na parede. E como eu não consegui passar o cabo, eu tive que colocar a fita isolante dentro desse espaço apertado. Foi meia hora para conseguir isolar esse cabo. Mas eu consegui e agora eu posso colar a fita tranquilamente nessa outra canaleta e começar a pensar no botão. Eu escolhi esse local para colocar o botão que vai ligar e desligar. Fica de fácil acesso, dedinho embaixo aí do móvel e fica escondido dos meninos. Então a ideia que eu tive, como essa peça de MDF é grossa, foi de fazer uma caixinha com uma broca. A ideia é caber o botão que tem aí dentro.
Eu vou repetir para evitar acidente, tá? Esse botão não passa 220. Então ele vai cortar depois da fonte. Depois de muito trabalho eu consegui fazer um furo quadrado, de tal forma que encaixasse certinho o meu botãozinho. Agora eu faço um furo em cima da mesa, que é o que vai sair a elétrica da fonte. Só tem elétrica em cima. Passa um pilar aí do lado também, agora que eu me lembrei. Que impossibilitava de levar uma elétrica para baixo da janela. Que foi a segunda ideia. Esses passa-cabo nunca ficam certinho, então sempre tem que enrolar com um pouquinho de fita isolante ou fita crepe, para ele ficar mais gordinho um pouquinho e encaixar sob pressão dentro desse buraco aí em cima da mesa. Eu nunca vou entender por que eles não fazem o padrão, tipo 60 milímetros. Tem 59 ou 58, alguma coisa assim. Então fica sambando dentro do buraco da mesa. Agora é só preparar a elétrica, soldar tudo. Esse botão não é tão novo, essa solda não é tão nova. E para colar os dois foi muito mais trabalhoso do que eu pensava. E olha que eu já fiz engenharia eletrônica quando eu era moleque. Eu gostava de soldar e por algum motivo eu perdi a habilidade com o passar dos anos. Mas eu acabei conseguindo sem destruir o botão. E agora vamos testar. Multímetro na mão, primeiro a gente vai testar a continuidade do botão. Tá tudo funcionando certinho. Agora eu vou testar o 12 volts da força para ver qual é o lado positivo e o lado negativo. Aí ó, menos 12 significa que a ponteira foi colocada do lado contrário, ou seja, eu já sei qual é o positivo e o negativo. Se inverter, queima o LED. Agora é fazer a ligação de todo mundo. Esses LEDs estão conectados em paralelo, depois do botão, e do botão vai para a fonte, que a fonte vai para a tomada. Na verdade o sentido é o contrário, mas vocês entenderam. Muito satisfatório colocar isso no local, guardar os fios, conectar na tomada e testar. A patroa vai ficar louca quando vê isso. Agora, para ficar bem bonitinho mesmo, vamos colocar a tampinha da calha. Nada mais é do que um plásticozinho que ela entra por encaixe. Eu só não sei como é que eu vou tirar depois, já que ela está do tamanho certinho aí da altura. Isso é muito satisfatório, velho. Eu queria que vocês experimentassem essa sensação de fechar uma canaleta de LED. Agora, para fazer um serviço bem feito, vamos guardar as ferramentas, tirar o pó, limpar tudo. Finalmente o colchão pode ir para o local. E vamos ver como é que ficou o quarto. E se você está pensando que acabou, não acabou não. Ainda falta fazer minha cama, que eu vou fazer com gavetões, puxador, vai ser um negócio todo estilizado. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Não deixe de se inscrever e vejo vocês num próximo vídeo.